Me trataram como um problema, até eu resolver tudo. No dia em que o meu genro me chamou de peso morto na frente dos meus netos, eu entendi que tinha chegado ao fim de uma era. Não gritei, não chorei. Fiquei parada com a colher de pau ainda na mão, o feijão fervendo no fogão, e senti alguma coisa dentro de mim se partir em silêncio, como um galho seco que cede sem barulho. Ninguém percebeu naquele momento. Mas eu percebi, e foi a partir dali que tudo mudou, de um jeito que eu ainda não consigo explicar direito, mas que transformou cada canto da minha vida. Eu me chamo Conceição. Tenho 57 anos, sou de Governador Valadares, em Minas Gerais, e passei a vida inteira acreditando que ser boa mãe era suficiente para garantir uma velhice cercada de amor. Trabalhei como costureira durante 30 anos. Criei 2 filhos sozinha depois que o meu marido, Edson, foi embora quando a minha caçula, Patrícia, ainda tinha 3 anos. Levantei cedo todos os dias da minha vida. Dormi tarde. Economizei onde foi possível e abri mão do que não era essencial. Mas os meus filhos nunca passaram fome, nunca foram para a escola com roupa rasgada e nunca dormiram sem saber que eu estava ali. O que eu ainda não sabia naquele dia de julho, com o cheiro de louro e alho espalhado pela minha cozinha pequena, é que o preço que eu pagaria por ter sido essa mulher seria cobrado de um jeito que eu jamais imaginei. Naquele momento, eu ainda não entendia que as pessoas que eu criei com tanto cuidado aprenderiam, em algum ponto do caminho, a me enxergar como um problema a ser administrado, e não como uma mãe a ser amada. Mas deixa eu contar tudo desde o começo, porque essa história não começou naquele julho. Ela começou muito antes, nos pequenos sinais que eu fui ignorando, porque preferia acreditar que estava exagerando. A minha filha mais velha se chama Roberta. Ela tem 32 anos, é formada em administração e casou com o Marcelo há 6 anos. O Marcelo é um homem de aparências. Sabe vestir uma camisa social, sabe apertar a mão certa, sabe sorrir na hora exata. Mas dentro de casa, ele é uma outra coisa. Eu demorei para enxergar isso. Ou melhor, eu via, mas preferia não nomear o que via, porque nomear significava admitir que a minha filha havia escolhido um homem que a diminuía em doses pequenas, quase imperceptíveis, e que, com o tempo, foi também passando a me diminuir da mesma forma. Eles moram num apartamento no bairro Santa Luzia, aqui mesmo em Valadares. Quando casaram, eu ainda vivia na minha casa própria, uma casa simples de 2 quartos na rua Professor Alzira, que eu levei 15 anos pagando. Trabalhei costurando uniformes escolares, vestidos de festa, bainha de calça, conserto de roupa, tudo que aparecesse. Minhas mãos viviam marcadas de alfinete, mas a casa era minha. E essa casa foi o meu maior orgulho por muitos anos. A Roberta morava a 15 minutos de mim a pé. Nos primeiros anos do casamento, ela vinha me visitar com frequência. A gente tomava café, conversava, eu ajudava quando ela precisava. Quando nasceu a minha primeira neta, a Isabela, eu estava lá no hospital. Fui a primeira pessoa a segurar aquela menina depois da mãe. Chorei feito criança. E quando a Roberta voltou para casa com a bebê, eu fui morar lá por 3 semanas para ajudar. Lavei roupa, cozinhei, cuidei da bebê de madrugada para ela descansar, não reclamei de nada. Era a minha neta, era a minha filha, era o que qualquer mãe faria. Mas o que eu não percebi é que aquelas 3 semanas foram o início de um contrato que nunca foi assinado. Um contrato em que eu entrava como prestadora de serviço gratuita e permanente. E eles entravam como beneficiários que nunca precisariam dizer obrigada de verdade. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários, porque eu sei que não estou sozinha nisso. Depois da Isabela veio o Theo, 2 anos depois. E aí o contrato foi renovado sem consulta prévia. Eu estava lá de novo. 3 semanas se tornaram 5. 5 semanas se tornaram 3 meses. E em algum momento, sem que eu tivesse percebido a transição, eu passei de avó presente a babá disponível em tempo integral. Ia buscar a Isabela na escola quando a Roberta não podia. Ficava com o Theo quando ele estava doente e a creche não aceitava.
Fazia o almoço de sábado quando eles tinham compromisso. E fazia tudo isso porque amava aquelas crianças de um jeito que não cabia em palavras. O problema não era amar. O problema era que esse amor estava sendo usado como moeda de troca, sem que eu entendesse a taxa de câmbio. O Marcelo começou a mudar o tom comigo de maneira muito gradual. Primeiro foram as piadinhas, aquele tipo de comentário que vem embrulhado em risada. Então, se você reclama, você é a chata que não tem senso de humor. Uma vez, na frente de uns amigos do casal, ele disse que eu era a sombra da Roberta, que onde a Roberta ia, eu aparecia. Todo mundo riu. Eu forcei um sorriso. A Roberta olhou para o prato. E eu engoli aquele comentário junto com o jantar, fingindo que não tinha doído. Mas doeu. Claro que doeu. Depois vieram os comentários sobre a minha casa. Ele nunca disse diretamente que a minha casa era velha ou simples demais. Ele usava palavras mais suaves, palavras que cortam sem deixar marca visível. Dizia que minha casa tinha um charme retrô, que o meu bairro era bem popular, que a minha cozinha era aconchegante, com aquele sotaque irônico que só as pessoas mal intencionadas sabem usar. E eu, que tinha levado 15 anos pagando aquela casa, sentia um calor no rosto cada vez que ele falava assim. A Roberta não dizia nada. E o silêncio dela, com o tempo, foi ficando tão pesado quanto as palavras dele. Foram nesses meses que eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada, não de um jeito que eu conseguia articular. Era mais uma sensação. Um desconforto que subia quando eu chegava na casa deles e percebia que o Marcelo não me cumprimentava direito. Que ele continuava no celular quando eu falava, que respondia com monossílabos, que saía do ambiente quando eu entrava. A Roberta vivia ocupada, apressada, sempre com alguma coisa urgente que a impedia de sentar e conversar de verdade. E eu ficava ali, em volta das crianças, fazendo o que precisava ser feito, sentindo que ocupava um espaço que não era bem meu. Eu não sei exatamente quando a sensação se transformou em certeza, mas sei que aconteceu num domingo de maio, 2 anos antes daquele julho. Eles iam fazer um churrasco. Eu não fui convidada. Soube porque a Isabela me ligou, empolgada, dizendo que iam fazer churrasco com os amigos do papai. Perguntei se a vovó ia. E a minha neta de 6 anos ficou em silêncio por um segundo e disse: "Acho que não, vovó. O papai disse que era só para adultos." Eu desliguei o telefone. Fui até a janela. Fiquei olhando para a rua por um tempo que eu não sei precisar quanto foi. E pensei: eu cozinhei, eu lavei, eu cuidei, eu acordei de madrugada, eu busquei na escola, eu fiquei com febre de criança, eu abri mão dos meus sábados e não sou convidada para o churrasco. Não liguei para Roberta, não reclamei. Fiz o meu almoço de domingo, comi sozinha, lavei a louça e fui ver televisão. Mas por dentro, alguma coisa em mim tinha começado a rachar. O que aconteceu depois foi impossível de ignorar. Em setembro daquele mesmo ano, a Roberta me pediu para ficar com as crianças durante uma semana inteira. Ela e o Marcelo iam para uma viagem de aniversário de casamento para Gramado. 5 dias no Rio Grande do Sul, hotel bonito, passeios, jantar a 2. Eu disse que sim, porque eram os meus netos, porque eu amava aquelas crianças e porque a Roberta parecia tão animada que eu não tive coragem de dizer não. Mas enquanto dizia sim, uma voz pequena lá dentro de mim perguntava: e quando foi que alguém me perguntou o que eu precisava? Fiquei com as crianças, fiz tudo certinho. Escola, banho, janta, história antes de dormir. 5 dias. Quando a Roberta voltou, ela estava bronzeada, descansada, de bom humor. Me deu um abraço rápido, pegou as crianças e me entregou um pacotinho com um sabonete artesanal de lavanda e um cartão escrito "Obrigada, mãe." E foi isso. Nenhum convite para jantar, nenhuma tarde juntas, nenhuma pergunta sobre como eu tinha ficado esses dias. O sabonete cheirava bem, mas eu precisava de outra coisa. E eu não sabia ainda como nomear o que eu precisava. Precisava de ser vista. Precisava de ser tratada como gente, não como recurso. Deixa eu te contar uma coisa sobre como é ser avó no Brasil quando você ainda está de pé e tem saúde.
As pessoas acham que porque você está bem, porque você ainda consegue trabalhar, porque você ainda tem disposição, então você não precisa de nada. Acham que a sua generosidade é inesgotável, que o seu amor não tem limite e não tem custo, que você existe para dar e que receber é um excesso da sua parte. E quando você começa a demonstrar que também tem necessidades, que também sente solidão, que também quer atenção, as pessoas ficam desconfortáveis, como se você estivesse saindo do papel que foi designado para você sem pedir permissão. Eu fui saindo desse papel aos poucos, não por escolha consciente no começo, por esgotamento. O ano seguinte foi marcado por uma série de situações que eu fui acumulando dentro de mim como pedras num bolso. Cada uma parecia pequena. Juntas, elas pesavam demais. Em fevereiro, a Roberta me ligou pedindo que eu buscasse o Theo na escola, porque o carro dela estava na oficina e o Marcelo tinha reunião. Eu fui. Na hora que cheguei na escola, a professora do Theo me chamou de lado e disse que o menino estava com dificuldade em leitura e que precisava de acompanhamento. Eu anotei tudo, falei com a Roberta naquela noite. Ela disse que ia ver, que estava corrida, que depois conversavam. 2 semanas depois, eu perguntei de novo. Ela disse que o Marcelo achava que eu estava exagerando, que criança aprende no próprio tempo. Eu não disse mais nada. Mas o Theo continuou sem acompanhamento por mais 3 meses, até que a escola mandou uma carta formal pedindo reunião. Em abril, eu estava costurando em casa quando a Roberta me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia fazer o bolo de aniversário do Theo. Disse que podia. Passei 2 dias fazendo um bolo decorado de dinossauro, porque o Theo adorava dinossauro. Gastei em ingredientes, gastei em tempo, gastei em cuidado. Na festa, que foi num sábado no parquinho do condomínio deles, eu cheguei com o bolo nas mãos e o Marcelo olhou e disse, na frente de outras pessoas, "Nossa, Roberta, você disse que ia pedir numa confeitaria." E a Roberta ficou vermelha e disse, "Ah, a mamãe quis fazer. Como se eu tivesse feito por capricho, como se o meu trabalho fosse um estorvo, não uma dádiva." Sorri. Coloquei o bolo na mesa. Cantei parabéns com todo mundo. Mas por dentro, aquela pedra no bolso ficou um pouco mais pesada. Em junho, aconteceu um episódio que eu nunca esqueci. A Isabela tinha uma apresentação na escola, uma peça de teatro em que ela fazia papel de princesa. A Roberta me mandou mensagem com antecedência. "Mãe, vai ser dia 23, sexta-feira, às 19 horas. Guarda a data." Eu guardei. Tirei o dia de folga do ateliê onde eu tinha voltado a trabalhar em meio período. Comprei flores para as netas, me arrumei. Cheguei na escola 15 minutos antes. E quando entrei no auditório, vi que a família toda estava sentada num cantinho só. A Roberta, o Marcelo, os pais do Marcelo, os irmãos do Marcelo. Havia um lugar vago, mas quando eu me aproximei para sentar, o Marcelo olhou para mim e disse, baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir, "Esse lugar é para minha irmã que está chegando." Eu fiquei parada. Olhei para Roberta. Ela desviou o olho. Eu peguei uma cadeira do fundo do auditório, arrastei e me sentei sozinha. Assisti à apresentação da minha neta de um lugar que não era o lugar reservado para a família, porque eu não era contada como família quando a família do Marcelo estava presente. As flores que eu tinha comprado para Isabela ficaram no meu colo durante toda a peça. Na saída, quando eu tentei entregar, a Isabela estava tão animada com os avós paternos que mal parou para me ver. A Roberta recebeu as flores com um sorriso que não chegou nos olhos. E o Marcelo não me olhou uma vez sequer. Fui embora a pé. Era uma noite fresca de junho. Caminhei os 15 minutos até a minha casa, segurando a bolsa com as 2 mãos. E quando entrei e fechei a porta, fui até o banheiro, abri a torneira da pia e chorei. Chorei de um jeito que eu não chorava havia anos. Chorei aquelas lágrimas que não têm berro, não têm soluço, não têm performance. São lágrimas de quem entendeu alguma coisa que preferia não ter entendido. Entendi que eu era bem-vinda quando havia trabalho a ser feito, e era dispensada quando havia presença a ser celebrada. E então veio julho. Aquele julho que eu nunca vou esquecer.
Era um sábado. Eu tinha ido à casa da Roberta porque ela me pediu para ajudar a fazer o almoço para um casal de amigos que ia visitar. Eu fui. Levei ingredientes que eu comprei com o meu próprio dinheiro porque a Roberta disse que estava sem tempo de passar no mercado. Fiz feijão tropeiro, frango ao molho de maracujá, farofa, arroz. Cozinhei durante 3 horas numa cozinha que não era minha, num calor de julho de Minas Gerais que não perdoa. Os amigos chegaram. Eram simpáticos, educados, conversaram comigo na cozinha enquanto eu terminava o almoço. A mesa foi posta. Todo mundo se sentou. E aí eu fui me sentar também, porque eu tinha cozinhado aquela comida e tinha o direito de comer com todo mundo. Foi nesse momento que o Marcelo disse, olhando para o casal de amigos com aquele sorriso de sempre: "Ela cozinha bem demais. É que nem contratar uma cozinheira particular, né, Roberta?" Só que de graça. O casal riu constrangido. A Roberta desviou o olhar. As crianças continuaram comendo sem entender. E eu fiquei parada com a mão no encosto da cadeira, sentindo o sangue subir no rosto. Mas não foi isso que me quebrou. O que me quebrou foi o que veio logo depois, quando o casal de amigos foi ao banheiro e ficamos eu, a Roberta e o Marcelo na sala. Ele virou para mim, com a voz baixa e o tom de quem está falando uma coisa óbvia, e disse: "Conceição, você precisa entender que a Roberta tem a vida dela. Você não pode ficar aparecendo aqui toda hora como se fosse parte da família. Você é a mãe dela, não a nossa empregada, mas também não é a dona da casa." Eu olhei para ele. Depois olhei para minha filha. A Roberta estava olhando para o chão. "Você é um peso morto, Conceição. A Roberta tem dó de você e não fala, mas é a verdade." Eu pus a colher de pau no balcão da cozinha. Com cuidado, sem barulho. Peguei a minha bolsa, peguei a minha jaqueta. Dei um beijo na cabeça da Isabela e do Theo, que me olharam confusos. Saí pela porta, desci o elevador, saí do prédio e não olhei para trás. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Andei até o ponto de ônibus, sentei no banco de metal. Esperei. Não liguei para ninguém. Não mandei mensagem, não chorei. Fiquei ali, olhando para o movimento da rua, para o ônibus que passava, para os cachorros que andavam sem dono na calçada. E uma frase foi se formando dentro de mim devagar, como quem enxerga alguma coisa no nevoeiro. Eu passei a vida inteira sendo útil para pessoas que me tratam como se eu fosse uma inconveniência. E isso vai acabar. Não sei quando, não sei como, mas vai acabar. Cheguei em casa, esquentei um pão que tinha sobrado do café da manhã, tomei um chá, fui me deitar. E no teto do meu quarto, no escuro, fui pensando na minha vida de um jeito que eu nunca tinha me permitido pensar antes. Eu me permiti pela primeira vez em muitos anos me perguntar: o que é que eu quero? Não o que a Roberta precisa. Não o que os netos precisam, não o que o Marcelo tolera, o que eu quero. E a resposta demorou um pouco para vir, porque eu tinha passado tanto tempo pensando nos outros que a minha própria voz estava rouca de tanto silêncio. Mas ela veio. Eu queria respeito. Eu queria ser vista como pessoa, não como função. Eu queria uma vida que não dependesse da aprovação de um homem que me chamava de peso morto para se sentir importante. E eu queria parar de fingir que estava tudo bem quando não estava. No domingo seguinte, a Roberta me mandou uma mensagem. Dizia: "Mãe, o Marcelo estava estressado ontem. Você não leva a sério essas coisas que ele fala." Eu li a mensagem. Não respondi. Não porque estava com raiva, mas porque eu precisava de tempo para entender o que eu sentia e o que eu ia fazer com isso. Nos dias seguintes, eu fui pensando muito. Pensando naquelas 3 semanas que eu passara cuidando dos netos quando eles viajaram. Pensando nas flores que eu levei para a apresentação e fiquei segurando sozinha. Pensando nos bolos que eu fiz e que viraram constrangimento. Pensando em todos os sábados que eu abri mão, em todos os pratos que eu cozinhei, em todas as noites que eu fiquei acordada com criança doente. Pensando no tanto que eu tinha dado e no pouco que havia voltado, e uma coisa foi ficando clara dentro de mim:
Não era o Marcelo o problema maior. O problema maior era que a minha filha sabia de tudo e ficava em silêncio, porque o silêncio da Roberta era uma escolha. Cada vez que o Marcelo fazia uma piada e ela não dizia nada, era uma escolha. Cada vez que ele me excluía e ela olhava para o outro lado, era uma escolha. E na noite em que ele me chamou de peso morto, a escolha dela foi olhar para o chão. Eu criei a Roberta. Eu sei de onde veio essa mulher. E por isso mesmo, a dor dela era diferente da dor que o Marcelo causava. A dor do Marcelo era a dor de um estranho que me desrespeitava. A dor da Roberta era a dor de uma filha que me viu ser humilhada e não disse uma palavra. Levei uma semana para responder a mensagem da Roberta. Quando respondi, escrevi assim: Eu entendi, Roberta, mas eu preciso de um tempo para pensar. Ela mandou um ponto de interrogação. Eu não respondi mais. Naquela mesma semana, tomei 3 decisões que mudaram o curso da minha vida. A primeira foi retomar as minhas costuras por conta própria. Eu tinha parado de pegar encomendas particulares quando comecei a ajudar tanto na casa da Roberta, que não sobrava tempo. Liguei para minhas antigas clientes, algumas ainda tinham meu número. Em menos de 10 dias, eu tinha uma agenda razoável de serviços. Tinha dinheiro chegando, tinha horário ocupado, tinha dignidade de quem trabalha pelo próprio sustento. A segunda decisão foi ligar para a minha amiga Neuza, que eu tinha sumido há quase 1 ano porque sempre estava ocupada ajudando na casa da filha. A Neuza atendeu na segunda chamada e quando ouviu a minha voz disse: Conceição, eu estava com saudade de você. Cadê que você sumiu? E eu ri de um jeito que eu não ria há muito tempo. A terceira decisão foi não ir mais à casa da Roberta quando ela pedisse, a não ser que eu quisesse. Não como punição, não como vingança, mas porque eu precisava aprender a diferenciar o que eu fazia por amor do que eu fazia por medo de ser rejeitada. E tudo o que eu fazia com medo tinha que parar. A Roberta demorou 2 dias para notar que eu não estava mais aparecendo. Então ligou. Eu atendi. Ela perguntou se eu podia buscar o Theo na escola na quinta-feira. Eu disse que não podia, que tinha compromisso. Ela ficou em silêncio por 1 segundo e perguntou: Que compromisso? E eu disse com calma: Meu. E mudei de assunto. Ela desligou sem entender muito bem o que tinha acontecido. Na semana seguinte, ela ligou de novo. Perguntou se eu ia ao almoço de domingo na casa dela. Eu disse que não, que já tinha planos com a Neuza. E tinha mesmo. Eu e a Neuza fomos almoçar num restaurante simples perto do centro. Comemos frango com quiabo, tomamos suco de caju, rimos da vida. Falamos sobre costura, sobre os filhos, sobre as netas, sobre a novela que estava passando. Foram 3 horas que fizeram a minha alma respirar de um jeito que ela não respirava há tempos. Quando cheguei em casa, tinha 3 mensagens da Roberta no celular. A primeira perguntando onde eu estava, a segunda dizendo que o Theo perguntou pela vovó, a terceira dizendo: Mãe, você está bem? Respondi apenas a última. Estou ótima, filha. Cuida de você. E fui dormir. O que veio depois me surpreendeu, mas ao mesmo tempo não me surpreendeu. Porque quando a gente para de estar disponível para tudo e para todos, as pessoas ao redor ficam desorientadas. Elas não sabem o que fazer com uma versão de você que tem limite. Elas tentam várias estratégias. Primeiro tentam a culpa, depois tentam a raiva, depois tentam a negociação e às vezes, só às vezes, chegam na honestidade. A Roberta passou por todas essas fases. A culpa veio primeiro, claro. Ela começou a me ligar falando sobre as crianças de um jeito estratégico. Dizia que o Theo estava perguntando pela vovó, que a Isabela queria que eu visse o trabalho da escola dela, que o Theo tinha ganhado um peixinho dourado e queria me mostrar. Eu ouvia tudo com carinho, porque eram meus netos e eu os amava. Mas quando ela tentava converter esse carinho em agenda, eu dizia que ia ver se conseguia aparecer sem prometer data. Certa vez ela disse exasperada: Mãe, você está sendo estranha. E eu respondi com uma calma que eu mesma me surpreendi. Estou sendo eu mesma, Roberta. Talvez você não estivesse acostumada com essa versão. Ela ficou em silêncio.
e desligou. A raiva veio depois. Num sábado à tarde, ela me ligou e disse que eu estava sendo egoísta, que eu estava colocando o meu ego acima dos netos, que eu estava sendo difícil por causa de uma fala do Marcelo que nem tinha sido tão grave assim. Eu deixei ela falar. Não interrompi. Quando ela terminou, eu disse: Roberta, seu marido me chamou de peso morto na frente de você. E você ficou em silêncio. Não estou com raiva. Estou reavaliando. Silêncio de novo. Depois, ele estava estressado. Eu sei, eu disse. E eu estava sendo humilhada. Cada um estava sendo alguma coisa naquele dia. Ela desligou de novo. A negociação veio uns 15 dias depois. Ela me convidou para um almoço, só nós duas, num restaurante. Eu fui. Ela estava diferente, mais quieta, mais cuidadosa com as palavras. Perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que não. Ficamos um tempo em silêncio comendo e então ela disse: Mãe, o Marcelo não é fácil. Eu sei disso. Eu olhei para ela. Mas eu amo ele. E ele tem qualidades que você não vê, porque o lado difícil dele aparece muito quando você está por perto. Respirei fundo antes de falar. Roberta, eu não vim aqui para falar do Marcelo. Eu vim aqui para falar de nós duas. E o que eu preciso que você entenda é o seguinte: eu passei anos me anulando para estar disponível para você. E durante esse tempo, fui ficando invisível. Não só para ele, para você também. Ela abriu a boca para falar. Eu levantei a mão gentilmente. Deixa eu terminar. Eu te amo. Você é minha filha. Isso não vai mudar. Mas eu preciso ser tratada como mãe, não como empregada. Preciso ser incluída quando a família se reúne, não só quando há trabalho a ser feito. Preciso que você me defenda quando alguém me desrespeita na sua frente. Não por mim, por você mesma. Porque o dia que você aceitar que a sua mãe seja chamada de peso morto sem dizer nada, você ensina às suas filhas que silêncio é a resposta certa para a humilhação. A Roberta ficou com o olho cheio d'água. Ficou um longo tempo sem falar. Então disse com a voz falhando: Eu sinto muito, mãe. Eu sei que fui covarde. Eu não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas coloquei a minha mão sobre a dela e disse: Eu sei, filha. Mas covarde não precisa ser o que você é para sempre. Pagamos a conta juntas. Nos despedimos com um abraço mais longo do que os abraços recentes que a gente trocava. E eu fui embora sentindo que alguma coisa tinha se movido. Não resolvido, mas movido. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem do Marcelo. A primeira mensagem direta que ele me mandava em anos. Dizia: Conceição, acho que a gente precisa conversar. Eu guardei o celular na bolsa, tomei um banho, fiz um chá. Me sentei na cadeira de balanço que ficava na varanda dos fundos. Fiquei olhando para o quintal, para o mamoeiro que eu tinha plantado e que estava começando a dar fruto. E pensei: não hoje. Respondi a mensagem do Marcelo no dia seguinte. Disse que estava disponível na quarta-feira à tarde, na minha casa, se ele quisesse vir conversar. Era uma proposta calculada. Eu estava oferecendo o meu território, minha casa, o lugar onde eu tinha poder de escolher o que acontece. Não ia até a casa deles para ser recebida na sala de outro como se fosse visita. Ele aceitou. Na quarta-feira, preparei um café simples. Não fiz questão de ser sofisticada nem de impressionar. Bolo de fubá que eu tinha feito na terça, pão de queijo que eu comprei na padaria, café forte do jeito que eu gosto. Quando o Marcelo chegou, às 15 horas, ele estava diferente. Menos arrogante, menor de alguma forma, dentro do próprio corpo. Sentou na cadeira que eu ofereci, aceitou o café. Ficou olhando para as mãos por um momento. Então disse: Eu fui grosseiro com você. Fui injusto. Aquilo que eu falei foi errado. Eu escutei. Não disse, não tem problema, porque tinha problema. Não disse, já esqueci, porque não tinha esquecido. Disse: Eu ouço o que você está dizendo, Marcelo, e agradeço que você tenha vindo. Mas uma frase não desfaz anos de desrespeito. O que eu preciso não é de um pedido de desculpa.
É de uma mudança de postura. Ele assentiu, sério. Disse que entendia. Disse que a Roberta tinha falado com ele sobre muitas coisas que ele não tinha parado para pensar antes. Disse que tinha errado em tratar minha presença como um peso, que eu tinha dado muito pela família e que ele nunca tinha reconhecido isso. Eu o ouvi até o fim. Quando ele terminou, eu disse: Marcelo, eu não preciso que você me ame. Você é o marido da minha filha, não o meu filho. Mas eu preciso que você me respeite. E que deixe a Roberta me respeitar também. É só isso que eu peço. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Não foi um momento de emoção exagerada. Não foi abraço, não foi choro, não foi reconciliação cinematográfica. Foi dois adultos chegando num acordo claro. E às vezes, um acordo claro vale mais do que qualquer emoção. Ele foi embora. Eu terminei o café sozinha. Lavei as xícaras. E percebi que estava bem. Não eufórica. Não aliviada de um jeito dramático. Apenas bem. Com aquela paz quieta que vem quando a gente age de acordo com o que acredita, sem precisar de plateia. Nos meses seguintes, as coisas foram mudando com lentidão. Não foi linear. Houve recaídas. Houve momentos em que o Marcelo voltou ao tom de antes e eu precisei redirecionar de novo, com firmeza, mas sem drama. Houve momentos em que a Roberta escorregou no silêncio de costume e eu precisei nomear o que estava acontecendo. Não deixei nada passar. Não porque seja exigente ou difícil, mas porque eu aprendi que o que a gente deixa passar uma vez vira permissão para sempre. Aprendi a distinguir o que era amor do que era hábito. Aprendi que estar presente não significa estar disponível para tudo. Aprendi que a minha presença tem valor. E que valor não é algo que você prova pedindo reconhecimento. É algo que você impõe sendo quem você é, com clareza, com limite, com dignidade. As crianças continuaram na minha vida. A Isabela cresceu um pouco, ficou mais curiosa, mais observadora. Uma tarde ela me perguntou sem rodeios como criança faz. Vovó, você brigou com o papai? Eu disse que não, que às vezes os adultos precisam de tempo para entender uns aos outros. Ela pensou por um segundo e disse: Então é igual quando eu brigo com o Theo e fico no meu quarto um pouco? Eu ri. É mais ou menos isso, sim. O Theo, com o acompanhamento que a escola insistiu e que finalmente aconteceu, foi melhorando na leitura. A Roberta me ligou um dia animada para contar que ele tinha lido um livro inteiro em casa, sem parar. E eu senti uma alegria genuína. Não eu sabia, nem eu avisei. Só alegria. Porque aquele menino era meu neto e ele estava crescendo bem. A Roberta e eu fomos reconstruindo a relação num ritmo diferente, mais honesto, mais lento, com menos pressupostos e mais conversas reais. Ela começou a me ligar não apenas para pedir coisas, mas para contar coisas. Sobre o trabalho, sobre os filhos, sobre os medos que ela tinha e que nunca tinha falado porque achava que eu ia me preocupar. E eu fui aprendendo a ouvir a minha filha de um lugar diferente. Não de mãe que resolve, mas de mãe que escuta. Isso foi, talvez, o presente mais inesperado de toda essa história. Há 3 meses, num domingo de novembro, fui convidada para o almoço de aniversário do Theo. Fui. Me sentei à mesa. O Marcelo me trouxe um copo de suco sem que eu pedisse. Fez o meu prato. Perguntou se eu queria mais feijão. E não foi um gesto grandioso, foi um gesto simples. Mas simples desse tipo, que vem sem ser cobrado, vale mais do que qualquer discurso. Na hora do parabéns, o Theo assoprou a vela e disse que queria que o próximo desejo fosse que a vovó Conceição viesse sempre. A Isabela bateu palma. A Roberta me olhou. Eu segurei o choro com toda a dignidade que me restava. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam que respeito não é exigência. É o mínimo. Eu não fiz nada heróico. Não larguei tudo. Não me mudei para outra cidade. Não cortei a filha da minha vida. Fiz algo muito mais difícil. Fiquei. Mas fiquei de um jeito diferente, com limite, com clareza, com a consciência de que amor que não respeita não é amor completo.
é só metade de algo que poderia ser inteiro. Hoje tenho 57 anos. Acordo cedo para costurar. Tomo café com a Neuza às sextas-feiras. Cuido do meu quintal. Vejo os meus netos quando quero e quando faz bem, não apenas quando sou convocada. Tenho uma vida que é minha, com defeitos e com graças, com solidão às vezes e com companhia quando importa. E quando alguém me pergunta como estou, eu respondo com verdade. Digo, estou bem. E é real. O que eu aprendi depois de tudo é que ninguém vai te dar o respeito que você não exige para você mesma. Que ser boa mãe não significa abrir mão de ser gente. Que amor materno não é um cheque em branco que os filhos podem sacar sem limite e sem contrapartida. Que dignidade não é arrogância. É apenas a recusa de aceitar menos do que você merece de quem deveria te amar de verdade. E que às vezes o melhor presente que você pode dar para uma relação é a sua ausência estratégica. Não para punir, mas para que o outro perceba o que você vale quando você não está mais fazendo tudo invisível e de graça. Eu não sei o que o futuro ainda tem guardado. Sei que a Roberta ainda escorrega às vezes, que o Marcelo ainda tem os dias difíceis dele, que as crianças vão crescer e trazer outras perguntas que eu não sei responder. Mas sei uma coisa com toda a certeza que me resta. Nunca mais vou sentar numa cadeira que não foi reservada para mim. Nunca mais vou cozinhar numa cozinha onde sou chamada de peso morto. Nunca mais vou aplaudir de um banco do fundo o que deveria ser visto de perto. Eu sou a Conceição. Tenho 57 anos. Sou costureira, sou mãe, sou avó. E sou, acima de tudo, uma mulher que aprendeu tarde, mas aprendeu de verdade, que o amor que vale é aquele que resiste ao limite, que o que quebra com um não honesto nunca foi amor, foi conveniência. Comenta de que cidade você está assistindo. E se você quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova de mulher que decidiu parar de se apagar para iluminar quem não merecia a luz.